Murilo, depois de 200 dias, o banco pode vender a dívida? Murilo, o banco pode fazer o que você quiser com a dívida sua, né? Ele pode fazer o que ele quiser, te respondendo. Ele pode vender, ele pode dar um escritório de cobrança, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que esteja dentro da lei. Então, o banco contratar uma assessoria de cobrança ou vender a dívida é permitido por lei. O banco, uma coisa que eu falo muito para as pessoas é, o banco pode até cometer algumas irregularidades, mas em geral o banco só faz isso quando você autoriza ele, né? Então assim, tem que ficar muito ciente isso, porque, por exemplo, a resolução 4.790, ela permitiu o débito em conta salário, só que ela também disse que a pessoa podia desautorizar isso a qualquer momento, e aí entra numa coisa ali, numa briga de resolução terrível, que é desafiadora pra caramba, porque se você autorizou, agora você pode voltar atrás, porque você deu garantia no crédito. E a própria resolução, às vezes, dá essa dualidade de interpretação. É um terror isso, eu falo, mas é muito difícil o banco ter atos sem se pautar numa lei para fazer aquilo. Então, quando o banco desconta na conta salário, não é porque o banco é filho da puta, é porque você autorizou. Quando o banco vende sua dívida, não é que ele é filho da puta, é que na lei tem a previsão de que ele pode ceder o crédito para uma empresa terceirizada cobrar e inclusive vender a dívida, que é dizer assim, ó, essa dívida agora o Murilo não deve mais para mim, ele deve para, como é o nome daquela empresa? Tem uma empresa terceirizada que é bem comum agora, é com P, eu não vou lembrar o nome dela, deu branco agora. Pode vender, sem problema nenhum, não importa o tempo de atraso. E inclusive, eu vou um passo além. O banco fez isso provavelmente porque, pelas vias administrativas, faltou um posicionamento seu para negociar. Porque se o banco está vendo o interesse da pessoa em negociar, ele não vai ceder essa dívida simplesmente assim, sem tentar. Porque quando o banco cede a dívida, ele em algum ponto ele deve perder um pouquinho, porque ele cede ali aquele direito de receber, vamos assim dizer, e com certeza tem uma comissão envolvida, tem um custo envolvido. É por isso que eu falo que quando você, no momento de antes de atrasar, você se posiciona, quando você antes de sonhar em atrasar, você tem um posicionamento de boa fé, é impossível você não conseguir negociar, porque negociando do jeito certo, com clareza, preparação e com uma técnica de negociação, o banco vai negociar com você, mesmo que você esteja em dia. Só vai ter que passar por um caminho que não significa que é um caminho fácil, um caminho simples quando você segue um caminho que já foi trilhado por muitas pessoas, que é o que eu faço aqui com os meus alunos. Então, desde o jeito de escrever, como é que você vai colocar, onde que você vai subir isso se o banco disser não, como é que você vai reagir diante de um não, né? Como é que você vai se posicionar diante de um não, não tem como negociar, que você vai responder esse não, dizendo, olha, eu entendo, mas isso aqui, desse jeito eu não consigo, por causa disso, minha situação é essa e assim sucessivamente. Então, quando você toma esses cuidados, você tem bem mais segurança, até mesmo diante de uma venda de dívida, tá?